A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23, e os versículos 34 a 43. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Jairo era líder de uma sinagoga. Foi um homem que abandonou tudo, até mesmo seus conceitos religiosos, e se dispôs a ir até Jesus em busca de uma solução para a enfermidade de sua filha. Verso 22. Jairo, o líder de uma sinagoga, ao chegar diante de Jesus, Jairo lhe fez um pedido de socorro que comove o coração de Jesus. Ele diz: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Sua afirmação revela a fé pelo qual foi até Jesus em busca de um milagre. Pedir ajuda a Jesus publicamente não foi fácil para Jairo, uma tarefa muito difícil, visto que os líderes religiosos que se opunham a Cristo certamente não aprovariam essa atitude, nem mesmo os líderes da sinagoga. Aquilo que Jesus havia feito e ensinado na sinagoga havia provocado a ira dos escribas e fariseus, alguns dos quais provavelmente eram amigos de Jairo. Porém, como tantas outras pessoas que se aproximaram de Jesus, Jairo estava desesperado. Preferia perder os amigos do que perder a sua filha. Jairo era um homem influente e importante na sinagoga. Abandonar a sinagoga e ir pessoalmente ao encontro de Jesus era não somente uma atitude de fé, mas uma afronta para aqueles que consideravam a Jesus como um homem herege e perigoso. João 9, verso 22. Jesus era alguém para quem estavam fechadas as portas da sinagoga, e qualquer pessoa que precisasse seus ensinamentos seriam tão ignorados quanto ele. João 12, 42. Ir até Jesus significava para Jairo um caminho sem volta. Era desconsiderar seus amigos e peitar todo o sistema religioso do qual fazia parte. João 16, verso 12 e 13. Jairo era o chefe administrativo da sinagoga. Ele era responsável pela direção dos serviços, presidia a junta de anciãos e zelava pelo bom funcionamento da sinagoga. Era responsável pela atribuição de obrigações e de cuidar que fossem levados a cabo com toda a correção e em ordem. O principal da sinagoga era um dos homens mais importantes e mais respeitados da comunidade. Lucas 8, 41. Jairo nos chama a atenção porque prostrar-se aos pés de Jesus diante de uma multidão representava um significativo ato de adoração e respeito. Era um público pedido de ajuda e uma declaração de que somente Jesus tinha solução. Mateus 21, 22, Marcos 1, 15, 5, 22 e 23. Estes versículos nos ensinam duas grandes realidades. A primeira
é que a posição de autoridade não isenta ninguém de ser atingido pela tristeza. Jairo era um dos principais da sinagoga. Mesmo assim, a enfermidade e a tristeza invadiram seu lar. Ele provavelmente tinha riquezas e toda a ajuda médica que essas riquezas pudessem obter. No entanto, o dinheiro não pode manter a morte longe de sua filha. Ou seja, o dinheiro não pode manter a morte longe da sua filha. A morte chega tanto aos palácios quanto às comunidades, tanto aos ricos quanto aos pobres. A morte não tem a menor cerimônia. Fechaduras e barras de ferro não podem impedi-la de entrar. Hebreus 9, 27. A segunda lição foi dita pelo próprio por Jairo em sua súplica. Jesus pode dar vida, pois somente ele tem a chave da morte. Marcos 5, 23, Apocalipse 1, 18. Enquanto Jairo se aproxima de Jesus e relata o que estava acontecendo com sua filha, a multidão começou a apertá-los. E durante o tempo em que Jesus socorria a mulher do fluxo de sangue, Jairo é informado que sua filha havia morrido e que deveria parar de incomodar o mestre. Marcos 5,35. Ao recorrer a Jesus, a situação da filha de Jairo era descrita como uma grave enfermidade, mas a notícia da sua morte acontece no momento em que Jesus está prestes a atendê-lo. Primeiro a multidão, depois o tempo gasto na cura da mulher. E agora que parecia tudo caminhar para a solução, essa indesejável notícia. Os acontecimentos nos levam a crer que Jesus permitiu que o tempo acabasse para Jairo. Mas por que o fez? O que esperava ver em Jairo? O mesmo que esperava ver em nós, para que milagres se tornem coisas normais em nossos dias, uma esperança que se estenda além dos portais da morte, que ultrapassa o limite da desesperança. Romanos 4, 17 e 18. Jesus não era tão fácil como oferecemos hoje em dia para as pessoas. Não era qualquer pessoa que o convencia a entrar em sua casa ou em sua vida. E Jairo teve que ir até as últimas para alcançar o bem que desejava. Alguns teólogos afirmam que as palavras de Jairo soavam como uma ordem, visto que era líder conceituado e talvez por isso tenha chegado a tais circunstâncias. Jairo era o contraste, um nobre em meio à plebe, porque não eram os pobres e afortunados que rodeavam Jesus em busca de um milagre. Quando se acabam as esperanças, Jairo não tem mais motivos para dirigir os passos ao encontro de Jesus. Então, o mestre é quem se oferece dizendo: não tenha medo, apenas acredite. Verso 39. Jairo recebeu a notícia definitiva que acaba de vez com todas as suas esperanças. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha está morta. Não incomode o mestre. Lucas 8,49. Quantas vezes, quando estamos perto de Jesus e prestes a alcançar o milagre pelo qual tanto lutamos e nos humilhamos, não recebemos tristes notícias como essa? O teu ministério morreu, acabou. O teu filho morreu, seu casamento acabou, acabaram suas esperanças. Foi melhor assim. Entenda que Jesus nunca desiste das nossas vidas. Tenha em mente que todas essas palavras não significam absolutamente nada para Jesus. Ele é a vida ressurreta,
para tudo aquilo que achamos estar morto. Verso 36. Quando tudo parecia perdido, Jesus dispõe a ir à casa de Jairo, dizendo-lhe que a menina apenas estava dormindo. Portanto, naquele dia, Jairo e toda a sua família iriam presenciar algo maior do que a cura da enfermidade de sua filha. Eles haveriam retornar de entre os mortos. Verso 41. Portanto, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Jesus estava atento ao que acontecia com Jairo e antes que a desesperança tomasse conta de todo o seu ser, ele resolveu entrar em sua história e mudar todo o veredito contrário de sua vida. Isso também acontece em nossos dias. Nossa vida não difere muito da de Jairo, principalmente quando as coisas resolvem fugir do nosso controle, quando parece que Jesus ouve a todos, menos a nós. No entanto, devemos crer que Ele não mudou e que, com esse mesmo poder, vira em nosso auxílio, ou seja, Ele vem e nos auxilia. Salmos 46, verso 1.